Olá, irmãos. Nosso estudo hoje será em 2 Coríntios, capítulo 4, começando no versículo 16 até o capítulo 5, verso 10. 2 Coríntios 4, de 16 até capítulo 5, verso 10. Diz assim a palavra de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Sabemos que,
se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. E por isso, neste tabernáculo, gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Se, todavia, formos encontrados vestidos e não nus. Pois, na verdade, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não por querermos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, outorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Vamos orar? Senhor, mais uma vez queremos pedir que o Senhor nos abençoe através do seu Espírito, o mesmo Espírito que inspirou o apóstolo para escrever essas palavras, é o que nós agora pedimos que seja usado pelo Senhor para nos fazer compreender as lições aqui reveladas. Obrigado, desde já te agradecemos pela sua resposta às nossas orações. Em nome de Jesus, amém. A carta de Paulo aos Coríntios, essa segunda carta, ela foi escrita por alguns motivos. Paulo tinha um relacionamento um pouco conturbado com essa igreja. Na verdade, nós temos informações que Paulo escreveu pelo menos 4 cartas para essa igreja. Só 2 dessas 4 ficaram registradas na Bíblia. E entre a primeira carta e a segunda, conforme nós temos na Bíblia, Paulo ele teve que fazer uma visita à igreja, para tentar resolver um problema. Essa visita não foi como ele planejava, e houve alguns problemas que ficaram, alguns obstáculos no relacionamento entre Paulo e os coríntios. E depois da visita de um outro irmão, ali Tito, ele percebeu que os coríntios aceitaram as orientações de Paulo. Então, Paulo escreveu essa segunda carta para restaurar seu relacionamento com os coríntios. É uma carta muito pessoal, em que Paulo fala muito dos seus sentimentos para com essa igreja. Ele queria restaurar seu relacionamento com eles, elogiando então a igreja por haver aceitado suas orientações. Paulo também, nessa carta, defende a sua autoridade apostólica. E isso se tornou necessário porque havia ali em Corinto falsos apóstolos que estavam atacando ao apóstolo Paulo. Então ele tanto defende o seu ministério apostólico, sua autoridade nessa carta, como ele também ataca e desmascara esses falsos apóstolos. E também algumas outras orientações são passadas nessa carta. Por exemplo, a orientação acerca da coleta, das ofertas que seriam feitas para os irmãos da Judéia. Então, esses objetivos na carta eles vão intercalando conforme a carta vai se desenvolvendo, né? Paulo às vezes fala da sua autoridade, às vezes fala de falsos apóstolos, às vezes fala do seu relacionamento para com os coríntios e às vezes volta em temas anteriores. Esse trecho que nós estamos lendo, que nós lemos no capítulo 4 e 5, nesse trecho Paulo está defendendo o seu apostolado, defendendo a sua autoridade apostólica. Para nós compreendermos esse contexto, no capítulo 3, Paulo explica o seu ministério. Ele fala que ele foi escolhido para revelar o evangelho às outras pessoas, escolhido por Deus. E no capítulo 4, Paulo começa a explicar que o desempenhar do seu ministério fazia com que ele fosse sempre acompanhado por sofrimento.
né? Os sofrimentos acompanhavam o ministério de Paulo. Isso era usado por alguns falsos apóstolos que estavam ali, falsos pregadores, falsos mestres que estavam ali em Corinto, para desabonar o apóstolo. Eles diziam que esses sofrimentos de Paulo desqualificavam como apóstolo. Onde já se viu uma pessoa que é de Deus sofrer tanto? Para onde Paulo ia, ele era apedrejado, perseguido, preso, ameaçado. Então esses apóstolos falsos, né, apóstolos, eles estavam tentando tirar a autoridade apostólica de Paulo baseado nos seus sofrimentos. E ao contrário, Paulo mostra que os seus sofrimentos confirmam o seu ministério. Ele explica isso no capítulo 4, especialmente no trecho anterior, do verso 7 ao verso 15. Paulo fala que o seu sofrimento era para evidenciar que ele era apenas um vaso de barro e o tesouro que ele carregava era o evangelho. Não era ele mesmo que tinha valor, mas era a mensagem que ele trazia. Então, o seu sofrimento confirmava o seu ministério como um homem escolhido por Deus para revelar o seu evangelho. A grandeza não estava nele, mas na mensagem que ele carregava. Especialmente os últimos 2 versículos desse trecho, verso 14, verso 15 do capítulo 4, Paulo fala que por causa da ressurreição, ele não se importava em sofrer, já que sabia que seu sofrimento resultaria em bênção para os coríntios e glória a Deus. Então esse trecho, o trecho anterior ao que nós vamos estudar, termina com a ideia bem parecida do estudo que nós tivemos pela manhã, né? Fala de sofrimento usado por Deus para manifestar a sua glória e abençoar outras pessoas. Então nesse trecho agora, que nós lemos a partir do verso 16 até capítulo 5, verso 10, nós vamos ver 4 atitudes do apóstolo Paulo diante do sofrimento. Do versículo 16 ao verso 18, nós vemos que Paulo ele não desanimava diante do sofrimento. Do capítulo 5, verso 1 até o verso 5, nós vamos ver que Paulo, ele, diante do sofrimento, ele ansiava pela ressurreição dos mortos. Ele desejava que a ressurreição dos mortos chegasse e se concretizasse. Em terceiro lugar, no capítulo 5, versos 6 a 8, nós vemos que Paulo tinha plena confiança mesmo em meio a sofrimentos. E por fim, a quarta atitude, no versículo 9 e 10, nós vamos ver que Paulo ele se esforçava para agradar a Deus mesmo em meio aos sofrimentos. 4 atitudes aí de Paulo diante dos sofrimentos. Bom, primeira atitude então, verso 16 do capítulo 4. Por isso não desanimamos. A palavra aqui desanimar significa desistir, desmaiar. Paulo está dizendo que por isso ele não desanimava. Por isso o quê? Essa palavra, né, essa expressão por isso se refere à ideia que foi explicada nos versos anteriores, como eu resumi, de que a ressurreição trazia para Paulo uma convicção de que o seu sofrimento, a ressurreição dos mortos prometida a ele, trazia para Paulo uma convicção de que o seu sofrimento resultaria em bênção aos coríntios e glória a Deus. Por essa noção, por essa convicção, ele não desanimava. É o que ele diz aqui. Pelo contrário, ele insistia, ele continuava trabalhando, ele continuava pregando. E Paulo vai explicar essa sua atitude de não desistir, de insistir no seu ministério, através de 3 contrastes. O primeiro contraste está aí no próprio versículo 16. Mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia. O que é que Paulo quer dizer com homem exterior versus homem interior? O seu homem exterior é aquilo que ele é diante dos outros homens, né? Suas posses, sua aparência, seu corpo físico, aquilo que as pessoas veem na vida de Paulo. E ele diz que esse homem exterior se corrompe. É algo que pode ser estragado. Por exemplo, o seu corpo, ele diz em outro trecho dessa mesma carta que ele carrega as marcas no seu corpo do apostolado, as marcas de sofrer por Cristo. Seu corpo não era mais o corpo de um jovem. Além
do envelhecimento natural, ele ainda trazia as marcas de torturas, de apedrejamentos. Mais tarde nós vamos ler um dos relatos que Paulo dá dos seus sofrimentos. Então o que ele quer dizer é que tudo aquilo que é exterior, seu homem exterior, até mesmo sua aparência física e aquilo que os outros homens, aquilo que ele é diante dos outros homens, isso pode se corromper. Apesar disso, o seu homem interior se renova. O que é, então, o homem interior? Se o homem exterior é o que ele é diante dos outros homens, o homem interior é o que Paulo é diante de Deus. E esse homem interior se renova de dia em dia. O que ele quer dizer é que, por causa dos sofrimentos, seu amor a Deus, a sua espiritualidade, a sua fé, tudo isso vai se renovando conforme o tempo vai passando. O segundo contraste está aqui no versículo 17. Paulo diz: porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória. Ele está comparando aqui uma tribulação leve e momentânea, é assim que ele caracteriza, com um eterno peso de glória. Percebam os opostos. Uma tribulação leve em comparação a um peso. Uma tribulação momentânea em comparação com uma glória eterna. Esse é o contraste que Paulo faz. E ele inicia esse contraste dizendo por que a nossa leve e momentânea tribulação produz. Isso está explicando aquilo que ele disse no verso anterior. Ele diz que o seu homem interior se renova dia a dia. Como é que ele sabe disso? Ele diz aqui, por quê? O homem interior se renova por quê? Porque a tribulação produz peso de glória. O que Paulo está dizendo aqui é muito interessante. Ele considera que o peso de glória eterno que está sendo produzido nele é produzido justamente pelo sofrimento, pela tribulação, que ele caracteriza aqui como uma tribulação leve e momentânea. Para a gente ter uma ideia do que ele quer dizer com tribulação, olhem para o capítulo 11, versículo 23. Mesma carta, 2 Coríntios 11 e 23. Diz assim: são ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Fui 3 vezes fustigado com varas, uma vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Essa é uma das listas que Paulo faz do seu sofrimento. E conforme ele diz aqui, esse é um sofrimento leve, uma tribulação leve. Agora, o segredo está no final do versículo 17. Porque essa tribulação ela é considerada leve porque ele está comparando-a à glória. Então, comparada ao peso eterno da glória que está sendo produzida, essa comparação, essa tribulação é leve. O terceiro contraste está no versículo 18. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Paulo contrasta aqui coisas visíveis e temporais com coisas invisíveis e eternas. O que é que Paulo quer dizer com essas coisas visíveis e temporais? A mesma coisa que ele falou do que ele se referiu no versículo anterior, nos versículos anteriores, chamando de homem interior. Essas coisas são as visíveis e são passageiras, enquanto que as invisíveis, o seu homem interior, as coisas visíveis são o homem exterior, as coisas invisíveis são o homem interior. Essas coisas são eternas. Agora ele diz que ele não se atenta nas coisas visíveis, mas se atenta, está subentendido aí, nas coisas invisíveis. Isso mostra que não é uma despreocupação passiva, não sei se existe essa palavra, mas significa que Paulo não está simplesmente vendo a vida passar sem se preocupar com nada.
Não, ele ativamente ele escolheu focar nas coisas invisíveis. Ele sabe que há coisas visíveis que estão se corrompendo, mas ele escolheu não focar nelas e escolheu voltar a sua atenção para as coisas que são invisíveis. Por isso, Paulo diz, no começo do verso 16, ele não desistia. Ele focava nos benefícios invisíveis e eternos que o sofrimento lhe concedia, sabendo que o ganho recebido era muito superior ao preço pago. A segunda atitude de Paulo, nós vemos do capítulo 5, verso 1 a 5. Sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, casa não feita por mãos, eterna nos céus. O que é que Paulo está falando aqui? Ele vai usar nesse trecho duas figuras para falar da morte e da ressurreição. A primeira figura é de uma casa, de uma habitação. E ele, mais uma vez contrastando ideias aqui, ele fala de uma casa terrestre, um tabernáculo, uma cabana, uma tenda, que pode ser desfeito. O que é que Paulo está se referindo? Ele está se referindo ao seu corpo. O corpo é a casa onde a sua alma habita. E essa casa atual é uma casa terrestre, é uma casa que vai se desfazer um dia, né? Se desfazer, ele está se referindo à morte, quando o corpo físico vai ser desfeito. Mas, ao mesmo tempo, ele diz que há também, da parte de Deus, um edifício, uma casa não feita por mãos, ou seja, uma casa feita por Deus, não pelos homens, eterna nos céus. Então, se há atualmente a sua habitação física temporária, que ele chama aqui de tenda, tabernáculo, em contraste a isso, há um edifício eterno feito por Deus. É o corpo espiritual. O verso 2, ele usa uma segunda figura para se referir também a essas verdades. Né? Agora não é mais a figura de uma casa, mas ele vai usar a figura de vestes. Por isso, verso 2, por isso neste tabernáculo gememos, aspirando por sermos revestidos da nossa habitação celestial. Então Paulo diz nesse versículo que por isso, por saber que está atualmente na habitação terrena, mas que há uma habitação celestial, que há um corpo celestial, ele está gemendo neste corpo atual. Paulo não nega os sofrimentos. O cristianismo ensinado por Paulo, o cristianismo bíblico, não nega que haja sofrimentos. Quem nega sofrimentos são outras religiões. Talvez, se você pesquisar, você vai ver algumas religiões como o budismo, por exemplo, que relativizam todas as coisas, dizem que o sofrimento, a dor é um ponto de vista apenas, não é exatamente tudo da forma como nós enxergamos. Enfim, Paulo tem uma noção totalmente diferente. Ele não está negando o sofrimento. Ele está dizendo que nesse corpo ele geme aspirando o corpo celestial. E ele diz que ele quer ser revestido. Então, seria essa habitação celestial. Aqui ele traz a ideia de uma vestimenta que vai ser colocada para revesti-lo. Verso 3 diz, se todavia formos encontrados vestidos e não nus. O que Paulo quer dizer com isso?